A saída de Facundo Torres do Palmeiras e como isso impacta no time atual. Novidade por Paulinho e é boa, hein? Preparação do Palmeiras para enfrentar o Mirassol pelo Paulistão. Fala família Palmeiras 90 a mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje, ó. Vamos começar falando da preparação tática do Palmeiras para enfrentar o Mirassol. Hoje foi um dia de treino pesado, tá? Com foco principalmente em movimentação tática. O Abel Ferreira e a staff com certeza não estão gostando muito da forma como o Palmeiras está se portando em campo, eu sei, segunda partida do ano só, mas a gente está vendo os mesmos padrões do ano passado. Eu entendo que para o Palmeiras estar fazendo um treino tão focado em posicionamento tático, com certeza teremos mudanças em breve. Você sabe que a gente erra pouco quando a gente crava esse tipo de informação aqui, né? Durante o treino a gente viu muito essa equipe, tá? O Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Jefté, Emiliano Martinez, Alan, Riquelme, Felipe, Veiga e na frente o Vitor e o Flaco Lopes. É um elenco, o Palmeiras tem um elenco ok, né? Não é um elenco também tão ruim assim como a gente pontua, né? São bons jogadores num posicionamento tático que varia, né? A gente fala bastante disso, inclusive mais pro final do vídeo a gente vai pra mesa tática pra te explicar como esperar esse Palmeiras contra o Mirassol, tá? Início morno do Palmeiras no Paulistão, entretanto, estamos 100%. Temos que frisar isso também, né? Já que o futebol é extremamente imediatista e resultadista, e aí a gente gosta bastante da forma como o Abel Ferreira se posiciona a respeito disso, tá? Temos as nossas críticas, mas a respeito disso eu concordo com ele. Resultado tá aí. Eu acho que ainda falta bastante coisa pra gente melhorar o futebol do Verdão. Falando agora sobre o Gilberto. Palmeiras vendeu, emprestou, né, o Gilberto para o Atlético Paranaense e está acontecendo exatamente aquilo que a gente falou que ia acontecer, gente. Presta atenção, tá? Gilberto, segundo esse print que tá aparecendo aí pra você agora, já é um dos favoritos do Atlético Paranaense, da torcida do Furacão. Ele é um dos principais jogadores a bater escanteios, bolas paradas, cruzamento, nossa. Eu acho que você já viu essa informação em algum lugar, né? A gente já tinha falado isso. Vai ser uma temporada de sucesso pro Gilberto, eu não tenho dúvida disso. Eu não entendi por que o Palmeiras fez esse movimento, uma vez que na lateral a gente tá sofrendo e devendo. Bora falar de mercado da bola, né? Considerando a mais-valia do John, você está acompanhando a negociação do Bragantino com o Zenit, tem tudo para o Palmeiras receber aproximadamente 22 milhões de reais, tá? Por conta, inclusive, de ser um clube formador do atleta, tal, mas principalmente pelo Palmeiras manter 20% do passe do jogador, é a famosa mais-valia que a gente fala muito aqui no canal do Palmeiras, né? Vamos falar um pouco mais disso no final do vídeo, tá? Que é um conteúdo um pouquinho mais denso, porque agora eu vou passar notícias do mercado da bola. O Facundo Torres está muito perto mesmo de assinar com o Austin FC, né? Da MLS, da Liga Americana. Nós falamos aqui, né? E essa é uma fonte do The Athletic, que é um jornal dos Estados Unidos, jornal seríssimo, tá? Os americanos estão propondo 51 milhões de reais pelo jogador, que custou para o Palmeiras 71 milhões de reais, ou seja, o Palmeiras recuperaria ao menos uma parte do investimento que fez para trazer o jogador, né? É muito dinheiro? Vamos lá, que o Palmeiras está deixando na mesa? São 20 milhões de reais. Entretanto, dadas as devidas circunstâncias, no meu entender, faz sentido para o Palmeiras se desfazer do jogador. Mas isso vai ter um reflexo no elenco gigantesco, porque se a gente já não tinha opções né, direcionadas aí para substituir os nossos principais atletas, agora teremos menos ainda. Deixa sua opinião nos comentários. A minha opinião é de que o Palmeiras deveria vender o Facundo Torres. Não encaixou com a camisa do Palmeiras e não vai encaixar, tá? Respeito máximo ao ser humano. Mas tecnicamente, olhando performance e o jeito do jogador de jogar, cara, não tem nada a ver com o Palmeiras, tá? O scout que proporcionou essa negociação, tá tudo bem, é um ser humano, ele pode errar, né? Mas ele errou, beleza? E aí agora sobre o Luigi, né, que tá pipocando cada vez mais notícias de que ele tá recebendo propostas principalmente da Europa. Quem largou na frente nessa negociação foi o Borussia Dortmund e assim, o Palmeiras estava querendo 90 milhões de reais no Luigi. Eu até abaixaria um pouquinho a pedida também para capitalizar, tá? Faz as contas comigo. Se o Palmeiras conseguir 70 no Luigi e 50 no Facundo, a gente já tem 120 milhões de reais.
Quanto que os caras querem pelo Thiago Almada, ou melhor, pelo John Arias, vai? 120 milhões de reais. E nós já vamos falar disso, tá? Já vamos falar do Arias. Sobre a questão envolvendo aí então essa situação do Luigi, cara, pra mim tem que vender junto com o Facundo Torres, recupera, capitaliza essa grana e já faz o movimento pelo Arias rápido, tá? O presidente do Fluminense, recentemente, né, em entrevista, disse que o Fluminense não vai facilitar, porque o Fluminense tem o contrato, no contrato, né, uma preferência, uma cláusula de preferência caso o jogador volte para o Brasil, ou seja, o Fluminense tem que ser acionado sobre qual valor o clube que está contratando o Arias vai pagar e tem o direito de cobrir a oferta. Legal. Vocês acham que o Fluminense tem 120 milhões de reais assim para gastar? Tudo bem. Chegaram longe no Mundial de Clubes e tal, ganharam uma grana, mas eu acho que não, né? Eu acho que não. Se o Palmeiras botar 120, 125 milhões de reais, os caras não vão querer cobrir. Só que, para eles é interessante se posicionar dessa forma, e aí entendam, tá? O mercado de transferências é um tabuleiro de xadrez, né? Porque dessa forma eles inflacionam o valor do jogador e o Palmeiras tem que gastar mais para poder contratar o atleta, né? E eu acho que o Palmeiras, eu acho não, eu tenho certeza, o Palmeiras está focado em trazer o John Arias. Arias é o nome, tá? O Almada surge como uma oportunidade de mercado, teve uma reunião, ele está se posicionando no Atlético de Madrid, né? A gente não teve notícia ainda de como foi essa reunião, mas a gente sabe que ele se posicionou, principalmente porque ele quer minutos em campo no Atlético. Então foi mais ou menos assim, ó, se vocês não me derem os minutos em campo, eu vou procurar um outro caminho, tal, que seja bom pro clube e pra mim. Inteligente e correta, né, a postura do Almada. Eu quero muito que o Palmeiras traga os dois jogadores, tá? E pela forma como a Leila se pronunciou na última entrevista, velho, eu tenho pra mim que não vai ter ideia. O Palmeiras vai pra cima dos dois. Vendendo o Luiz de Facundo Torres, a gente prepara a cama pra poder trazer os dois jogadores, uma vez que o Alan não deve sair do Palmeiras, ao menos não deve sair pelos valores que o Napoli tá colocando na mesa. 220 milhões de reais pro Palmeiras hoje não resolve a vida. Eu entendo que o Alan vai sair no decorrer do ano, talvez no final da temporada, mas não vai ser por esse valor, provavelmente um valor um pouco mais elevado. Falando sobre o Paulinho agora. Paulinho, pra mim, é o principal jogador do Palmeiras. E já já a gente vai pra mesa tática mostrar esse time com Paulinho, Almada e Arias. Que velho do céu. Que time. Que time, senhoras e senhores. Que time. Flaco Lopes vai rodar, tá? Paulinho tá próximo do retorno, tá? Essa é a informação que a gente tem para passar para vocês. Ele já tá em condições, tá? De voltar aos treinamentos ali com bola. Imagino que ele deve estar fazendo alguma coisa escondido ali, né? Nada muito intenso ainda. E aí aquela informação que a gente tinha de que possivelmente Paulinho retorna em fevereiro, tá? Principalmente ali na primeira quinzena, no final da primeira quinzena, né, de fevereiro, cada vez mais se tornando realidade, tá? Então, assim, não teremos o Paulinho no prime, sabe? No melhor nível possível agora no dia 15 de fevereiro. Mas teremos um Paulinho. E aí é óbvio que com a vontade que ele tá, ele vai se desenvolver fisicamente e taticamente o necessário para poder voltar a jogar com a camisa do Palmeiras, tá? Evangelista deve seguir caminho parecido, né? Provavelmente lá para fevereiro, talvez no final de fevereiro, esteja à disposição do Abel Ferreira e vai brigar por posição. Para mim, Evangelista tem condição de ser o titular dessa equipe, tá? Já já a gente vai pra mesa tática, que é bizarro, cara. Esse time do Palmeiras com todo mundo, inclusive as contratações, realmente fica muito forte, tá bom? Sobre o André, segue na mesma, um mês de recuperação, e é por isso que o Verdão precisa obrigatoriamente ir para o mercado buscar uma opção diferenciada, porque, cara, é necessário, tá bom? Bora para nossa mesa tática falar de Palmeiras. Então esse é um time bem próximo ali do que eu entendo que vai ser um time focado pro Palmeiras, tá? Só que, calma aí que a gente vai fazer algumas mudanças aqui, se vocês me permitirem, ó. Eu vou fazer a loucura, tá? Então o Murilão vem pro banco, a gente vai formar uma linha aqui com Kelvin, Gustavo Gomes, Nino e Piquerez. A nossa dupla de volante sai fora, gente, sai fora, porque eu vou montar um time diferenciado. Fabinho e Marlon Freitas. Você tá vendo que a cartinha do Fabinho e do Nino são diferentes, justamente porque eles ainda não fecharam com o Palmeiras. Eu tô montando o Prime e depois a gente vem trazendo pra realidade, tá bom? Almada é o nosso 10. Na esquerda a gente tem o John Arias, na direita o Alan e o Flaco Lopes. Na frente, negativo, ele vem pro banco, tá? Na frente a gente conta com o Vitor Roque.
4-2-3-1. Um time com marcação, pegada no meio-campo, graças ao Fabinho, qualidade em lançamento, graças ao Marlon Freitas, drible, graças ao Arias e o Alan, e o Almada como um camisa 10 barra estrela do time, com o Vitor Roque na frente. Ok, temos esse time muito bem desenhado. Agora, e o Andreas Pereira? E o Felipe Anderson? E o Flaco Lopes? E o Paulinho? Aonde vão jogar? Bora criar uma simulação aqui para entender um cenário. Para mim, esse time com o Alan aqui, ele deve realmente se manter. O Palmeiras não vai manter um jogador que, né, recebeu proposta de 220 milhões e não deixá-lo em campo, perfeito? Legal. A gente pode transformar esse time da seguinte maneira. Olha que linha diferenciada, hein? A gente tem o Arias, o Almada e o Alan aqui, formando uma linha de meio campo, literalmente uma linha, né, vertical. E aí o Paulinho jogando na frente com o Vitor Roque, velho. Pode procurar do jeito que você quiser. Ah, beleza, o Nino não veio. Então aqui eu simulei sem o Fabinho, né? O Nino não veio. Tá tudo bem. A gente pode escalar, por exemplo, o Bruno Fux aqui. Muda muito? Não, né? O Nino é essencial, partindo desse pressuposto? Eu entendo que não, gente. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Olha esse time do meio pra frente, velho. Olha essa equipe do meio pra frente. Olha esse carrossel aqui. Porque o Almada, ele flutua na posição aqui com o Arias, com o Alan. Ah, mas beleza, o Palmeiras não fechou com o Almada. O Almada não veio, não deu, tá? Entre o Andrés. Vocês entendem como você forma um esqueleto pro time que, assim, tanto faz quem vai jogar. Sempre vai ser um bom jogador. Ah, mas a gente não tem banco. Pô, o Felipe Anderson é um bom banco pro Andrés, né? Então, assim, o Palmeiras forma uma equipe com o retorno do Paulinho, com o retorno do Lucas Evangelista, né? E principalmente com a chegada do Marlon Freitas e do John Arias, que realmente é uma equipe diferenciada. Só que a gente tem que entender que esse posicionamento aqui do Palmeiras, ele não é um posicionamento fixo, né? Eu falo muito isso no canal. O Andreas Pereira, ele volta para ser uma espécie de segundo volante, para dar corredor para o Piquerez correr. Ora, o Piquerez forma uma linha de zaga com o Kelvin subindo, né? E o Andreas Pereira lateraliza. Ora, o Vitor Roque é 9. Ora, o Vitor Roque joga praticamente ali como um falso 9. A gente vê o mesmo movimento com o Paulinho ou o Flaco Lopes. Então, assim, é um Palmeiras diferente de tudo que a gente tá vendo dos últimos anos. É um time misto, muito mais cascudo, tá? Realmente com muita casca, né? Jogadores conceituados, mas também jovens. É mais ou menos o que fez, né? O Chelsea, o Paris Saint-Germain ali, guardadas as devidas proporções, foram atrás de jogadores jovens para trazer dinamismo, mas também jogadores experientes para mesclar isso aí. Esse Palmeiras tem tudo para ser o melhor time do Brasil. E aí eu quero te falar uma coisa, tá? Sabe por que que o Palmeiras tem tudo para poder alcançar isso? Tudo que a gente tá conversando aqui, inclusive, tem condições de ser esse melhor time do Brasil? É o que a gente falou no começo do vídeo, a questão da mais-valia. O Palmeiras tem mais de 140 jogadores na base e nem todos vão chegar no profissional, você concorda comigo? Tem jogador que era da base do Palmeiras que você nunca viu jogar. Vai falar que você viu o Gabriel Silva jogar. Talvez você não tenha visto. Talvez você não tenha visto o Mancha jogar, o zagueiro. Tem vários jogadores nessas condições, tá? Só que, o que o Palmeiras fez? Olha que inteligência. Ele dominou a base no Brasil. Hoje, um jogador de base, ele quer jogar no Palmeiras. É o sonho de consumo dos caras. Porque é organizado, dá minutos para os jogadores. Enfim, tem uma série de núcleo de performance diferenciado, né? Só que aí o Palmeiras faz aquela parada muito inteligente, né? Não são todos que vão chegar no profissional. Aqueles que não vão chegar e que você sabe disso, o Palmeiras negocia com um time menor, de menor monta. Por exemplo, o Mancha foi pro Fortaleza. Lá ele ganha minutos, mas o Palmeiras negocia num preço assim de banana, tá? Então o jogador custa, sei lá, 5 milhões de reais, pode levar. Beleza, o Fortaleza pagou e levou o Mancha. Só que o Palmeiras fica com tipo 40% do passe do jogador para possíveis vendas, né? Aí o Fortaleza vai e vende. Depois que ele jogou, ele ganhou minutos, tal, deu certo. No Palmeiras ele não tiraria a titularidade do Gomes, por exemplo, né? E aí vendeu por, sei lá, 40 milhões de reais. Aí o Palmeiras tem 40%. Então, assim, é muito inteligente a forma do Palmeiras construir negócio.
A gente tem que lembrar que o Palmeiras não é banco para ficar querendo só lucro, 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 mas a gente também tem que pontuar que essa é uma estratégia inteligente e que funciona. O Palmeiras está se capitalizando. Capitalizado e sem fazer loucura, tem condição de trazer Almada e Arias. É o que eu falei para vocês, mais de 120 milhões de reais na venda de dois jogadores que não são titulares. E se o Veiga receber proposta, será que sai também? 50 milhões, né? O que o Grêmio estava sondando. Pois é, Benedetti, 70 milhões. Então, assim, o Palmeiras tem como se capitalizar. O Palmeiras tem dinheiro e tem ativos, velho. Esse é o grande ponto. O Palmeiras tem muitos ativos. Agora, de ter condição de contratar para contratar são coisas completamente diferentes. Aí a gente depende do Anderson Barros, da Leila Pereira, fazendo os movimentos agressivos no mercado. E ela vai fazer, ela tá sob pressão. Tanto que quando falaram do Arias e do Almada, ela falou: Ah, eu não quero ser vice de novo. Pô, a pergunta não foi essa, né? A pergunta foi: você vai trazer o Arias ou o Almada? Ou os dois? Ah, eu não quero ser vice de novo. Para bom entendedor, o pingo é letra. Eles estão negociando e estão próximos, né? Agora, resta se posicionar de maneira mais firme. Firmeza é o que vai fazer com que os jogadores venham pro Palmeiras e a gente tenha esse time belíssimo que a gente montou aqui na mesa tática. Para finalizar o vídeo de hoje, eu quero te agradecer muito, de coração, tá? Muita visualização, muitos likes, muitos comentários. Eu não tô nem dando conta de responder, mas eu vou fazer uma força-tarefa para poder responder esses comentários todos nesse final de semana, tá bom? Até porque é uma forma de agradecer vocês por todo o carinho que estão sempre nos dando aí. Gente, muito obrigado pelo carinho de sempre e avante palestra!